Queria agradecer quem está acreditando em mim, os meus amigos que me conhecem e sabem a verdade do que está acontecendo. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar e para me defender das acusações que estão sendo feitas no Facebook, e toda hora eu estou sendo bloqueada. Então, assim, eu conheci o Paulo Saias, que é o pai do meu filho, em 2010, e a gente ficou uma vez. Depois, em 2013, ele foi para minha casa passar o final de semana. Na época eu morava em Copacabana. Ele saiu de São Paulo e acabou que eu engravidei dia 1º de junho. Antes de um mês depois, eu já descobri que estava grávida. Eu entrei em contato com ele e ele se negou o tempo inteiro a assumir a criança, dizendo que não ia assumir de jeito nenhum. Eu tentei conversar com ele durante alguns meses e ele sempre se negando, falando que queria que a criança morresse, queria que eu morresse, essas coisas todas. Então eu entrei na justiça pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e eu estava grávida com 6 meses e eu pedi investigação de paternidade e alimentos gestacionais para que ele pudesse me ajudar com o enxoval da criança. Ele se negou o tempo inteiro. Essa decisão, no mês seguinte, já foi favorável a mim, mas ele ainda assim não pagou. E o DNA, eu fui chamada para fazer o DNA em fevereiro de 2015, quando o Ian tinha 1 ano. O Ian faz aniversário dia 8 de fevereiro. Nós fizemos esse exame dia 11 e esse exame demora 90 dias para sair o resultado pela justiça. Então esse resultado saiu em maio. Em junho ele foi obrigado a reconhecer a paternidade. E ele reconheceu a paternidade, começou a pagar alimentos, um salário mínimo, que é a pensão do Ian. E mesmo assim ele se negou a conhecer, não queria conhecer. Quando foi em agosto, a família dele, os pais dele, entraram em contato comigo, pessoas que eu não conhecia, mas entraram em contato comigo manifestando um desejo de conhecer meu filho e perguntando se podiam vir ao Rio de Janeiro passar um final de semana para conhecer o neto. Então eles vieram em agosto, eles se hospedaram no Windsor do Leme. Aí eu já estava morando em Botafogo. Eu levei meu filho para eles conhecerem, eles se mostraram extremamente amáveis com o meu filho e ofereceram então de pagar a minha passagem junto com o Ian para que a gente fosse para casa deles em setembro, para que eles apresentassem para amigos e tal, para que as pessoas conhecessem. Eles não têm parentes no Brasil, eles não são brasileiros. E eu aceitei, eu acreditei neles. Nesse meio tempo eles ofereceram de eu ficar lá um tempo, oferecendo um trabalho melhor, oferecendo colocar o Ian numa escola com método de antroposofia, enfim, oferecendo milhões de coisas, e eu resolvi ir. Meus pais a princípio ficaram receosos, porque são pessoas que não manifestaram nenhum interesse anterior a isso, a conhecer o neto, e de repente queriam conhecer e oferecendo trabalho, oferecendo eu ficar na casa deles e tudo mais. Mas mesmo assim eu confiei, acreditei e resolvi aceitar e permitir que eles comprassem essa passagem para que eu fosse com meu filho para São Paulo. Nesse meio tempo houve uma denúncia no Conselho Tutelar, no Disque 100, uma denúncia anônima, que eu, lógico, não acreditei e não acreditava que fosse eles que tivessem feito, e achei que fosse alguém que não gostasse de mim, eu não sei, eu achei estranho. Mas comentei com eles que tinha tido essa denúncia e a avó, a Olga, se ofereceu para me acompanhar. Eu fui chamada no Conselho Tutelar dia 15 de setembro, no Conselho Tutelar de Bom Sucesso, com a conselheira Júlia Alves, e ela se ofereceu de me acompanhar e levar um advogado comigo. Eu aceitei, a gente foi no Conselho Tutelar e a conselheira disse que as denúncias não procediam, que a criança era bem tratada. Enfim, tem um laudo falando isso, que esse laudo depois vai ser apresentado. E eles estão apresentando um documento do Conselho Tutelar que eu assinei, que não é esse laudo. É um documento que eu tive que assinar apenas que eu compareci lá, que eu fui chamada. Eles também alegam que os avós foram chamados no Conselho Tutelar e isso não aconteceu em momento nenhum. Inclusive, nessa reunião no Conselho Tutelar, quando eu disse que ia para São Paulo, a conselheira foi contra. Porque na época eu estava morando com a minha mãe e minha mãe era extremamente contra que eu largasse minha vida para ir para casa de pessoas que eu mal conhecesse. Mas enfim, eu errei e eu acreditei neles. E fui para casa deles em setembro e com meu filho, levei minha mala, levei as coisas do meu filho, fomos para lá, como ele tinha prometido, eu ia conseguir emprego, que ia colocar meu filho numa escola e tal, e eu acreditei. Chegando lá, eu passei, eu acho que 1 semana e meia, até o momento. Eles têm uma alimentação vegetariana que nunca fez parte da minha vida, nunca fez parte da vida do meu filho. E em um momento eu falei